Olá a todos e a todas. Essa é a nossa terceira videoaula do curso de Introdução ao LaTeX. Hoje falaremos dos ambientes de texto. As estruturas de texto em LaTeX, elas são baseadas em pequenos ambientes. Aqui nós apresentaremos alguns. Nós temos os ambientes de alinhamento de texto, o center, ambiente flush right, ambiente flush left. Nós temos os ambientes para texto sem formatação, aqui eu vou apresentar o verbatim. Nós temos os ambientes de textos em listas, aqui eu vou apresentar o itemize, o enumerate. Nós temos os ambientes de mini página, e aqui eu apresentarei o ambiente mini page. A sintaxe inicial da maioria dos ambientes em LaTeX inicia-se com o comando begin e o nome do ambiente, em seguida o texto que receberá a formatação e finaliza com o end, o nome do ambiente. A seguir nós veremos alguns exemplos. Iniciaremos com o ambiente center. Esse ambiente ele serve para centralizar o texto no meio da página. Então, a entrada, por exemplo, suponho que queremos escrever a frase "Este texto aparecerá centralizado na página", e eu faço isso iniciando o ambiente center com begin center, escrevo o texto que eu quero centralizado e finalizo com end center. Então, com este comando de entrada, ele vai me gerar a saída. Este texto aparecerá centralizado na página e ele aparece realmente centralizado na página. O próximo ambiente é o flush left. O que ele faz é alinhar o seu texto à esquerda da página. Então, por exemplo, eu tenho aqui /begin flush left, eu tenho um texto e finalizo com /end flush left, e o que ele me faz é pegar esse texto e alinhar à esquerda da página. Em seguida eu tenho o ambiente flush right, e o que ele faz é alinhar o seu texto à direita da página. Por exemplo, esse texto que aqui está, ele ficará alinhado à direita da página. Então, com esse comando de entrada, eu tenho a saída, o meu texto alinhado aqui à direita da página. O ambiente verbatim, ele é um ambiente criado para que o texto que você digita é exatamente o que vai aparecer quando você compilar. Então, esse ambiente ignora qualquer tipo de comando que você utilizar. Por exemplo, se eu quero que no meu texto apareça o cifrão, a barra, o porcento, o H-space, eu quero que apareça desse jeito e não que ele funcione como um comando, o asterisco e comercial. Então, dentro desse ambiente verbatim, eu posso digitar sem textos que eu não quero que sejam formatados. Então, neste exemplo, a saída vai ser exatamente o que foi digitado. Então, a saída aqui é exatamente o que foi digitado dentro do ambiente verbatim. O próximo ambiente é um ambiente de lista. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o ambiente itemize, que ele dá uma lista mais simples. Por exemplo, na entrada, listas de compra. Em seguida, eu abro o ambiente itemize. Para cada item da minha lista, eu precedo ele com o comando /item e fecho o ambiente itemize. Com isso, eu me gero, o LaTeX me gera a saída lista de compras e enumerando, não enumerando, mas apenas marcando os itens que eu coloquei: café, arroz, feijão. Eles vêm com um marcador na frente, antes deles. O ambiente enumerate ele é semelhante ao itemize,
O que muda é que ele faz uma enumeração. Por exemplo, na entrada, lista de compras. Na entrada do comando enumerate, barra begin enumerate, cada um dos itens eu precedo com o comando barra item, fecho o ambiente e a saída vai ser a minha lista de compras, café, arroz, feijão, enumerados de 1 a 3 aqui neste exemplo. E o ambiente de lista description é usado para descrever itens. Então, por exemplo, na sintaxe, produtos brasileiro, barra begin description, eu coloco barra item e entre colchete eu coloco o que eu quero que ele descreva. Por exemplo, aqui nesse exemplo eu coloquei café, arroz, feijão. Em seguida eu fiz uma descrição do que vem a ser café, arroz, feijão aqui nesse exemplo. E a saída vai ser café em negrito, aqui eu coloquei em azul apenas para dar destaque, mas ele aparece em negrito. É produzido a partir de grãos torrados do cafeiro, então é a descrição do café, arroz e sua descrição, feijão e sua descrição. E o último ambiente que a gente vai estudar hoje é o ambiente mini page. Em LaTeX, textos, figuras, tabelas, é possível a gente escolher a localização dessas coisas na página, né? E para isso a gente usa o ambiente mini page. A sintaxe é barra begin mini page, o tamanho da mini página. Esse tamanho se refere à largura da mini página e eu finalizo com barra end mini page. E entre os dois comandos é o texto ou figura ou tabela que eu quero colocar no ambiente mini page. Vejamos um exemplo. Então, se eu entro com o comando, primeiro eu estou dizendo com o barra begin flush right, que a gente viu agora há pouco, eu vou jogar essa mini página para o lado direito. Então, dentro do flush right, eu criei o mini page com 3 centímetros de largura. O texto que eu quero que fique nessa mini página aqui está, o texto, aqui vai um texto com uma citação, por exemplo. Fecho o ambiente mini page, fecho o ambiente flush right, isso me gera a saída, o texto no qual eu queria que ficasse em uma largura de 3 centímetros do lado direito da página, apareceu como vocês veem aqui. A nossa videoaula de hoje, eu tenho aqui um documento com os comandos que a gente aprendeu hoje. Então, o início, que nós já vimos nas videoaulas anteriores, o document class para iniciar o documento, é um livro, estilo classe book, papel A4, fonte 12, aqui eu tenho os pacotes de idioma, esse pacote eu não preciso, begin document, então eu inicio aqui o meu texto efetivamente. Então o primeiro comando aqui refere-se ao begin center. Eu escrevi, olha, esse comando barra centerline vai me fazer a palavra center ficar centralizada. Ele é normalmente utilizado quando eu quero só uma palavra ou um pequeno texto centralizado. Para um texto maior eu uso o que a gente aprendeu, barra begin center, finalizo com barra end center e aqui no meio vai todo o texto. Aqui eu tenho também o flush right centralizado e o ambiente flush right com um texto no meio. Eu tenho o flush left também com um texto. O verbatim com o que eu quero que apareça sem formatação aqui no meio, entre o begin verbatim e o end verbatim. O centerline, o ambiente itemize, que é uma lista simples com alguns itens aqui, café, manteiga, sabão, margarina, etc. O ambiente, enumerate, onde essas palavras café, manteiga, sabão, margarina, etc. aparecerão enumeradas.
O ambiente mini page, onde aqui eu simulo um exercício. Então vai aparecer lá um exercício, eu coloquei duas mini páginas aqui. Essas duas mini páginas, essa e essa, veja que não há espaço entre o final de uma mini página e o início da outra. Isso fará com que as duas mini páginas fiquem uma ao lado da outra. Compilo com o PDF LaTeX, aguardando a compilação, terminou sem erro, e em seguida nós vamos ver como é que ficou o documento final. Então aqui está. Então veja o meu texto centralizado. Aqui. O flush right, ou seja, o meu texto alinhado à direita. Depois o flush left, eu tenho o meu texto alinhado à esquerda. O verbatim, em que o texto aparece sem formatação, então veja que dentro do verbatim eu coloquei um begin enumerate, end enumerate, e ao invés de ele me enumerar essa lista, ele coloca o comando. Por quê? Porque no ambiente verbatim ele não reconhece os comandos de LaTeX, ele simplesmente imprime o que a gente digita. Em seguida o ambiente itemize, ou seja, uma lista simples. Depois o enumerate, veja que eu tenho uma lista enumerada. E o mini page é um ambiente bastante útil para professores de matemática e de outras disciplinas. Aqui eu simulei um exercício em que as duas mini páginas, eu tenho aqui uma mini página, aqui eu tenho outra mini página, uma ao lado da outra. Veja que se eu separar por uma linha em branco as duas mini páginas, aqui a primeira, aqui a segunda, e eu deixei aqui uma linha em branco no meio das duas, se eu compilar, vocês verão que a mini página, ao invés de aparecer uma do lado da outra, elas vão aparecer uma abaixo da outra, certo? Então sempre lembrar que se eu deixo ali em branco, as mini páginas ficam uma abaixo da outra. Se eu tiro essa linha em branco, compilo, as mini páginas aparecerão uma ao lado da outra. Bem pessoal, era essa a nossa videoaula de hoje. Nos encontramos na próxima. Um abraço a todos.